versículo do número 36. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão ao soberano pela oportunidade que ele concede a mim de retornar a esta casa, de estar novamente neste santo altar. E sempre que subo neste altar, falo do respeito que tenho por esta igreja, pelo pastor desta igreja, pelos obreiros e voluntários que trabalham nessa obra, por todos os homens e mulheres que dedicam saúde, vida, suor, recursos para que essa obra ela caminhe. A minha palavra é de extremo respeito e consideração a todos que estão aqui, aos músicos, ao sonoplasta, aos irmãos da mídia. Que Deus abençoe de forma poderosa. Ao irmão que me recebeu na porta, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu me sinto muito feliz em estar aqui. É um ambiente muito sério, um ambiente muito cheio da presença de Deus, onde a reverência ao eterno é o mínimo que podemos dar em um culto como esse. Existem momentos em que nós entramos no culto e Deus nos dá sinais de que pode ser a noite em que a nossa vida vai mudar. Eu sinto a presença de Deus aqui e eu já recebo o meu milagre. Se eu fosse você, já pegava e já tomava posse do seu, porque a presença do Senhor é muito real. Obrigado, pastor Barbosa, por mais esta oportunidade, por mais este privilégio. Que Deus possa abençoá-lo, guardando a sua vida. Eu não sabia que o senhor tinha 57 anos. Eu lhe dava 40 anos, 45 anos no máximo. É sinal que ele está tomando do chá da raiz de Jessé, né? Aleluia, está ficando mais jovem. Quero louvar a Deus pela vida da minha linda e amada esposa, que não pôde estar comigo nas outras duas oportunidades, por conta de algumas agendas e compromissos que eu tinha, e ela ficou cuidando para que tudo desse certo, mas hoje está aqui comigo e para mim é uma grande honra, um grande privilégio. É a minha princesa, meus irmãos, de mulher que eu amo, minha companheira de vida, de ministério. Louvado seja Deus pela vida da minha esposa. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Atos capítulo 9, versículo 36 diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas obras e pelas esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela veio a adoecer e morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro ali estava, enviaram 2 homens com o seguinte pedido: não se demorem em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, se sentou, e ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. A igreja diga glória a Deus. Eu peço a sua atenção o texto que nós lemos. Ele é um texto, não é um texto desconhecido, é um texto que aos que gostam da história, o início da história da igreja, você lendo o livro de Atos, você acaba parando
porque são poucos versículos, mas com muitas lições poderosas para as nossas vidas. A Bíblia fala sobre uma discípula do Senhor. Ela é conhecida como Tábita ou como Dorcas. Tábita no hebraico, Dorcas no grego. E a Bíblia vai dizer que morava em Jope e era muito notável pelas suas obras e pela caridade, as esmolas que ela fazia. Quando eu começo a ler o texto, o Espírito começa a falar ao meu coração e eu peço que você ouça a voz de Deus. Porque tem coisas que não é para todo mundo. Tem coisas que é para todo mundo. Mas tem coisas que é para alguém. E talvez Deus esteja falando com você. Quando o texto diz onde essa discípula morava, eu achei a cidade um tanto familiar. Jope. Quando eu olho para a cidade, eu lembro de um ambiente que no Antigo Testamento um profeta se perdeu. A Bíblia diz que quando Deus mandou Jonas ir para Nínive para profetizar contra ela, a fim de que se arrependesse, a Bíblia diz que Jonas foi para Jope, para ir para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Quem lê o nome Jope no Antigo Testamento vai caracterizar a cidade como um lugar onde homens de Deus se perdem, como um lugar onde profetas se desviam, como um lugar onde o propósito ele é prostituído, um lugar onde o homem de Deus escapa e tenta fugir de Deus. Quem lê Jope no livro de Jonas, cria uma imagem da cidade, ambiente de perdição, ambiente onde o homem se afasta, onde o homem se desvia. Só que o tempo passa. Aí vem Atos dos Apóstolos e diz, teve um povo que morou em Jope, uma igreja estava ali, e ali tinha uma discípula de Jesus. Quem era ela? Dorcas, notável em obras, era notável nas suas esmolas. Peraí, mas Jope não é um ambiente onde o profeta se desvia, não é um ambiente onde o profeta foge, não é um ambiente onde o homem escapa do propósito divino, pois Dorcas vem nos dar uma lição. Não tem a ver com o ambiente, tem a ver com quem está plantado nele. Eu preciso dizer uma coisa, quando eu cheguei, eu sou de Belém do Pará, eu cheguei em São Paulo, e eu me lembro que muita gente me mandava voltar para o Pará, e entre os motivos, alguém disse para mim, seja muito bem-vindo a Babilônia. Eu digo, São Paulo é o quê? Babilônia. Aqui o povo não quer saber de Deus, Arão, nem céu, nem Jesus. Aqui o povo quer saber é de dinheiro. Aqui é a Babilônia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, muita gente tropeça nessa cidade, é uma cidade onde muito dinheiro corre, onde muitos povos se encontram, mas eu vou dizer uma coisa, aqui também é a cidade de Dorcas, cidade onde gente se torna notável por ser crente, por ter testemunho. Eu aprendo uma coisa, não é o ambiente, é o indivíduo que está ali. Jonas caiu estando em Jope, Dorcas se transformou em um grande testemunho estando em Jope. O Eterno te trouxe neste ambiente sagrado para te dizer, o meu projeto com a sua vida é que você permaneça de pé em ambiente onde muitos caíram. Deus te sustentará, te preservará. Não é sobre a empresa, um pouco de retorno, por favor. Não é sobre a empresa onde você trabalha, é sobre o tipo de crente que você é.
Não é sobre o bairro que você mora, é sobre o tipo de crente que você é. Não é sobre a família que você nasceu, é sobre o tipo de crente que você é. Porque dependendo de quem você é, você não precisa de uma Babilônia, você cai em Israel. Mas dependendo do crente que você é, você entra na Babilônia e diz: eu não vou me contaminar. Levante a sua mão para o céu, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Alguém pensa, se Jonas o profeta caiu em Jope, Dorcas é apenas uma mulher em uma sociedade patriarcal, não tem chance. Mas enquanto alguém acha que Jope é lugar de queda porque um profeta ali caiu, Dorcas se mantém de pé, Dorcas se mantém crente. E eu vou profetizar: 2024 vai acabar, tu vai permanecer crente. 2025 vai chegar, tu vai permanecer crente. O projeto era de queda, mas olha você de pé. Aleluia. O nome Tabita e Dorcas é um nome no hebraico e um nome no grego, nos dando a ideia, porque Jope é uma cidade marítima, portuária. A ideia é que muita gente chega naquele lugar, e não é só judeu, nós temos gregos, romanos. Então ela acaba recebendo dois nomes. Um é como ela é chamada pelos judeus. O outro é como ela é chamada pelos gregos, romanos. Alguém olha e diz: Tabita. Só que no outro canto da cidade, alguém olha e diz: Dorcas. Aí alguém diz: tu conhece Tabita? Não. Naquela casa eu conheço uma senhora por nome de Dorcas. Dorcas? Olha, ela está saindo. Não, aquela ali é Tabita. E alguém diz: não, aquela ali é Dorcas. Ah, mas eu conheço como Tabita. E tu? Como Dorcas. Tá, mas quem é Tabita para ti? Quem é Dorcas para ti? E não interessa se conhece ela como Tabita ou como Dorcas. O escritor diz que não importa se é Tabita ou se é Dorcas. Ele escreve dizendo: morava em Jope uma discípula de Jesus. Oh, glória! Tabita é o meio dos judeus que conhecem Bíblia, que conhecem da Torá, que conhecem a Escritura, que conhecem os mandamentos, que conhecem as tradições. Mas Dorcas é no meio dos pagãos que conhecem o Deus Júpiter, que conhecem Zeus, que não conhecem o Senhor, que não conhecem a lei. Mas seja no meio dos que conhecem a lei, ou seja no meio dos que não conhecem a lei, não interessa se ela é chamada de Tabita ou se ela é chamada de Dorcas, os dois sabem de uma coisa: é uma discípula de Jesus. Dorcas está nos ensinando uma lição tremenda. Se é no meio dos crentes, alguém diz ela é crente, mas se é no meio dos ímpios, alguém diz ela é crente. Se é no meio dos que servem a Deus, alguém diz ela é discípula de Jesus. Mas se ninguém serve a Deus, mas conhece ela, só sabe dizer uma coisa: eu não sei de que igreja ela é, mas eu sei que ela tem um Deus, e o Deus dela é Jesus. Dorcas está me ensinando, não interessa se é no meio dos judeus, se é no meio dos gentios, alguém precisa saber: eu tenho um dono, eu tenho um Deus. Aleluia. Dorcas não tem problema em conhecer um ímpio, não. Ela não tem problema em conhecer uma ímpia, não. Ela não tem problema em dar bom dia para a vizinha que não é crente, não. Agora a vizinha que não é crente tem que saber: a minha vizinha é discípula. Mas por que ele sai de vez em quando de gravata, terno? É porque o meu vizinho é um discípulo.
de Jesus. Por que fica tocando esses hinos direto aí na casa desse vizinho? Quem é ele? Rapaz, não sei de que igreja ele é. Eu não sei qual é a denominação que ele frequenta. Eu só sei dizer uma coisa. Ele é crente, aí é crente, aí é crente. Levante a sua mão para o céu. Deus não te chamou apenas para brilhar aqui. O Eterno te chamou para ser luz do mundo. Alguém vai olhar e vai dizer: está passando por aqui um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Porque não interessa quem é, vão me olhar e dizer: é um discípulo do mestre. Deixa eu saber, tem algum discípulo de Jesus neste ambiente? O nome é muito sugestivo e interessante, porque o nome Tábita e Dorcas é tradução de Tábita, ou seja, é a mesma coisa. Tábita significa corça. É interessante que alguém que coloca o nome da criança olhou e disse: corça. Eu procurei entender por que um pai colocaria esse nome numa filha. Eu preciso dizer para as mulheres que se a sociedade de hoje já é complicado para algumas de vocês, a sociedade de 2000 anos atrás era muito mais complicado para as mulheres. Aí o pai vê ela nascer e já sabe. Não é rica, é mulher. O pai não é importante, porque se fosse, diria Dorcas, filha de alguém. Mas para nem o nome do pai está aparecendo, significa que o pai não é importante. Então o pai não é importante, a família não é rica, ela é mulher. O pai sabia. Vai ter alguns problemas nessa vida. O pai já sabia. Vai ter que enfrentar algumas coisas complicadas. Mas teu nome é Tábita. E é interessante que quando eu fui tentar saber o que é a corça, eu vi uma corrida de uma corça. E ela está fugindo do predador. A diferença da corça para o predador é que o terreno em que ela vive é um terreno de pedra. É terreno acidentado, difícil. Mas se você vê a corrida da corça, você percebe que ela vai correndo e parece que o terreno é plano. O terreno não é plano. Mas o Deus que a criou, a estrutura dela, Deus criou, Deus forjou, para que em ambiente que todo mundo cai e tropeça, a corça continue de pé. Se Deus não está falando com todos, Deus está falando com alguém. Porque você olha e diz: pastor, eu nunca vi alguém para ter uma vida tão difícil. Quando eu era criança, isso aqui aconteceu na minha vida. Aí eu virei um adolescente, isso aqui aconteceu na minha vida. É verdade que tem gente aqui que cresceu com o pai e a mãe, mas tem gente aqui que nunca soube o que é um amor de pai ou amor de mãe. Tem gente aqui que foi abandonado, tem gente aqui que foi abusado. Só Deus sabe o nível da violência que você sofreu. Tua infância não foi fácil, a adolescência não foi fácil. Só Deus sabe o que foi o casamento para você. Só Deus sabe o que foi para você criar seus filhos. Só Deus sabe o que foi para você chegar aqui. Aí você olha e diz: pastor, por um acaso Deus estava com raiva de mim quando me fez? E a resposta é não. A questão é que Deus sabia do tipo de terreno que Deus te colocaria. Ele sabia o ambiente onde Ele te colocaria, Ele sabia. Só que a tua estrutura, varão, a tua estrutura, varoa, é estrutura de corça, onde muita gente tombaria, onde muita gente cairia. Você permaneceu de pé. Olha você aqui, olha você aqui.
Olha para essa pessoa que está do teu lado, sacode essa pessoa e diz: eu sei que tua vida foi difícil, mas olha você aqui. Oh glória! Só Deus sabe o teu testemunho de vida, mas olha você aqui, porque quando Deus te fez como a corça, não vai cair, não vai cair. Pastor, Dorcas pregava bem? Não. Dorcas cantava bem? Não. Pastor Dorcas profetizava? Não. Como é que ela virou uma crente notável? A Bíblia diz que ela tinha uma agulha. Não, pastor, você está brincando. Uma agulha. Peraí, pastor, você está me dizendo que a crente mais notável de uma cidade era uma costureira que não cantava, não pregava, não profetizava. Aí você diz: ah, pastor, eu até que queria ir na casa de Dorcas, mas agora eu pensei que Dorcas era muito usada por Deus. E quem disse que ela não era? Ela era muito usada com uma agulha. Oh, Deus tremendo. Não, pastor, eu queria saber quem é a melhor crente da cidade. Dorcas. Não, pastor, mas o senhor está me dizendo que Deus entregou para ela um instrumento de trabalho extraordinário. Foi qual? Uma agulha. E ela vai costurando. E enquanto ela vai costurando, Jesus vai salvando. Como é que pode? Chega uma viúva para ela e diz: meu vestido cortou, rasgou. Dorcas dizia: venha cá, minha filha, sente aí. Pastor, por que é tão importante? Naquela época, as pessoas tinham no máximo 2 pares de roupa. Os pobres, às vezes uma só. Então, se uma roupa era muito caro, se uma roupa se rompe, se rasga, era muito feio. Era bem provável que aquela pessoa ou andasse com aquela roupa rasgada, ou não saísse de casa pela nudez. Nós temos pais da igreja, como por exemplo Irineu. Irineu não foi martirizado porque a mãe escondeu a única peça de roupa que ele tinha. Aí ele não é martirizado, porque a mãe escondeu a única peça de roupa e ele ficou nu dentro de casa, senão ele seria martirizado. Que a vontade dele era de morrer por amor de Jesus. Então era comum ter uma peça de roupa. Aí vinha uma viúva e dizia: rasgou meu vestido. Aí Dorcas dizia: sente, minha filha, sente, tira essa roupa. Você sabe quem fez o ferro da agulha? Isso aqui é o pensamento do pregador, tá, irmãos? Não. Vocês sabem quem fez o algodão do tecido? Você sabe quem foi que te fez? Não? Vou te contar uma história. Oh, Jesus. E ela vai tecendo com a agulha, e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Você sabe qual é o seu mal? O seu mal é achar que você só é importante para ser usado por Deus se for com o microfone na mão. Ah, pastor, eu queria muito ser usado que nem o senhor pregando. Aí Deus olhou para você e falou: mas se eu quisesse 2 Arão na vida, ele tinha nascido gêmeo. Então não é um outro Arão que Deus precisa. Porque tem horas que quem vai ganhar as viúvas daquela cidade não é Paulo, não é Pedro. Quando Pedro chega na cidade, as viúvas já foram ganhas. Por quem? Por uma mulher com uma agulha na mão. Oh, levante a sua mão para o céu.
Você não é inútil na obra. Pastor, por que o senhor está pregando isso em uma quinta de milagres? Porque o Eterno me mandou pregar. Esta mensagem estava em casa. Eu nunca ministrei essa mensagem. De repente eu estou perguntando para Deus qual é a mensagem, Senhor. Deus disse, pega o rolo que estava escondido. Tu entrega hoje a mensagem. Eu digo, mas Deus, mas não combina. É culto de milagre. O Eterno disse para mim, não é você que manda na mensagem. Você é apenas o mensageiro entregue. O Eterno te trouxe aqui para te dizer, as habilidades que eu te dei são aquelas que eu queria para a minha obra. Você pode ter apenas uma agulha na mão, Dorcas, mas é isso que eu vou usar para ganhar esta cidade para mim. Sacode essa pessoa que está do teu lado e pergunta para ela, cadê tua agulha, Dorcas? Glória a Deus. Porque talvez o irmão ou a irmã que varreu essa igreja antes do culto começar, talvez ela nem pregue nem cante. Mas olha, irmão, que pode ter sido irmão, tudo que Deus está fazendo no culto começou com uma vassoura. Alguém diz, qual é o teu talento, irmã? Não tenho talento? Tem. Qual é o teu chamado? É ficar em pé. Mas glória a Deus pelo irmão que me recebeu ali na porta. Tirou o cone. Me cumprimentou com muita alegria. Eu vim descendo com a minha mochilinha, onde eu coloco alguns livros. Livro que você vai comprar daqui a pouco, porque você é uma bênção. E o irmão já foi pegando, não, pastor, deixa comigo, eu coloco, eu guardo, não sei o quê. Eu olhei para Raíssa e disse, dá até vontade de morar aqui nessa igreja. Glória a Deus pelo irmão que já foi me oferecendo água. Eu preciso dizer uma coisa para você. Não é sobre os dons mais conhecidos. É sobre eu saber usar a habilidade que Deus me deu para fazer um grande trabalho para o reino. E se Deus não está falando com todo mundo, Deus está falando com alguém. Eu vou te usar da maneira que eu te fiz e te escolhi. Levante a sua mão para o céu. Você pode não pregar, você pode não cantar, você pode não profetizar, você pode não ser igual aquela irmã que quando sai marchando na igreja, pisa em alguidar e quebra a corrente. Você pode não ser assim, irmã, mas olha como Deus te usa na gentileza, no amor, no cuidado. E quantas almas já não foram ganhas, e quem olha e diz, no dia em que eu aceitar a Jesus, eu quero ser igual à irmã Dorcas. Não é sobre ter os melhores dons, mas é usar o que eu tenho, nem que seja uma agulha, para a glória de Deus. Oh glória! Cadê a tua agulha, Dorcas? Naqueles dias, o texto diz, Dorcas adoeceu e morreu. Que dias? Dias em que Saulo estava sendo ganho por Senhor. Pentecoste. A notícia que chega é, o maior perseguidor da igreja aceitou a Jesus. Naqueles dias, que dias? Dias em que Pedro prega e 3.000 e 5.000 almas se convertem. Uau, tremendo! Naqueles dias é um Pentecoste, é uma glória, é poder. Aí Dorcas adoece e diz, não, mas está no poder, meu irmão. Quem é o pastor da igreja? Barbosa. Ninguém morre nessa igreja, meu irmão. O homem é usado em cura. Mas naqueles dias em que uma mulher costura um vestido e ganha uma alma, costura um vestido e ganha uma alma, costura um vestido. Ela adoeceu.
Quando alguém pergunta o que aconteceu com Dorcas, o texto diz: adoeceu e morreu. Eu preciso lembrar a você o que é a caminhada com Cristo. E eu profetizo cura sobre a tua vida. Só quem não está doente, que não deu glória. Quem está doente, quem tem alguma coisinha, que tem problemas, uma dor até é minha, Deus, eu creio. Eu profetizo cura na sua vida. Eu profetizo portas abertas na sua vida. Eu profetizo que essa empresa vai crescer. Eu profetizo que em 2024 tu vai ganhar mais dinheiro do que em toda a tua vida. Só que eu preciso dizer que a realidade da caminhada cristã às vezes é: Dorcas adoece e morre. A empresa abre e fecha. A porta do emprego abriu. E eu pensei que ia passar o Natal empregado. Acabei de saber que fui demitido. Como é que pode? Eu vim te dizer que às vezes isso é natural. Dorcas adoece e morre. Deus não deixou de ser Deus. Igreja não deixou de ser igreja. Teu nome não deixou de estar escrito no livro da vida. Mas a vida continua sendo vida. Estudei tanto para o vestibular, pastor. E o que aconteceu? Teve amigo meu que passou e tu crente. Ah, pastor, eu não. Na hora me embaralhei todas as palavras, me cansei e não passei. E o concurso? Também não. Porque tem dias que Dorcas adoece e morre. Ah, pastor, eu não vim para a igreja para ouvir isso. Então você não poderia ouvir Jesus dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque mesmo crendo em milagre, eu preciso ter a certeza que tem dia que não é dia de milagre. Tem dia que Deus não fará milagre. Tem dia que Dorcas adoece e morre. E como eu fico pastor, eu continuo com Jesus. Eu queria que você me ajudasse a pregar, por favor, porque eu sei que é muito difícil dar glória a Deus nessas horas. Mas eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: tem dia que Dorcas adoece e morre. Não, diga, tem dia que a coisa dá errado. Tem dia que não sai como eu quero. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Senhor. E se você conseguir ficar na casa mesmo depois que Dorcas morrer, é um sinal. Você não veio pelo que ele tem, você veio pelo que ele é. A Bíblia diz que Dorcas adoece e morre. Aí os discípulos lavaram ela. E o que é lavar? É a preparação do corpo de uma judia ou de um judeu para o sepultamento. Lava-se. Primeiro ele é lavado, para depois ser sepultado. Alguém olhou e disse: está morta, bora lavar. Quando terminaram de lavar, qual era o normal? Era descer com ela para a cova. Só que depois de lavar, alguém pegou o corpo e disse: vamos subir para o andar superior. Não se sobe com um cadáver. Não se sobe com um defunto. E aqui eu vejo dois tipos de pessoas em uma casa. Uma está dizendo: se morreu eu vou lavar porque eu vou enterrar. Alguém está dizendo: morreu, mas eu ainda creio, oh glória, que Deus vai ressuscitar. Ah, alguém está recebendo esta palavra.
Alguém está vendo o corpo de Dorcas subindo para o andar superior e se pergunta: por que é que você ainda insiste nesse cadáver? E alguém está dizendo: é porque eu creio que a vida ainda vai vir para este corpo. Eu creio que ainda tem chance de ressuscitar. E eu vim dizer uma coisa para você: aceitar que Dorcas morreu é natural, mas a fé de um crente está dizendo: eu creio na ressurreição dela. Eu entendo quem lavou o corpo para enterrar, mas eu me admiro de quem pegou o corpo e levou para o andar superior. Porque se quem tinha mais autoridade, pastor Barbosa, fosse quem estava lavando, quem tentou levar para o andar superior não conseguiria levar. Quem tem mais autoridade não é quem estava lavando, é quem pegou o corpo e levou para o andar superior. Às vezes, quem tem mais autoridade dentro de uma casa precisa mostrar mais fé. Oh, glória! Tem gente nova dizendo: eu não creio mais. Tem uma mulher de cabeça branca dizendo: calma que Deus vai fazer alguma coisa. Calma, calma, não enterra. Levante a sua mão para o céu. Eu estou falando com os patriarcas de dentro das casas. Eu estou falando com as matriarcas de dentro das casas. Quando a notícia ruim chegar, a notícia ruim vier, e alguém disser: bora lá, vai enterrar, alguém precisa dizer, cheio de autoridade: nós ainda cremos em um Deus que ressuscita. Uma palavra de fé precisa ser ecoada dentro desta casa. O Eterno te trouxe aqui porque você vai sair daqui com uma mensagem. Você vai entrar naquela empresa, naquela casa, orar no rosto dos teus filhos e vai dizer: Deus vai fazer um milagre dentro de casa. Alguém ainda crê nisso? Alguém ainda crê em milagre? Porque alguém tem que crer. Os discípulos ficam sabendo que Pedro estava perto. Eu caminho para encerrar. Aí o texto diz que 2 discípulos saíram da casa e foram até onde Pedro estava. E disseram para Pedro: não se demore, venha, não se demore, ouça a voz de Deus. Eu entendo, pastor Barbosa, que esses 2 discípulos oraram. Eles oraram e não deu certo. Pastor, Pedro é mais crente que todo mundo? Não. Pedro é igual a todo mundo. Mas por que Deus fez através de Pedro? É uma lição para nossas vidas. Eu posso ser um discípulo de Jesus, estar cheio do Espírito Santo, mas às vezes eu vou colocar minha mão, eu vou orar e não vai acontecer. Por quê, pastor? Porque é a hora de exercer a humildade e perguntar: quem mais pode orar? Alguém diz: olha, Pedro está próximo daqui. Os 2 discípulos olhando e dizendo: vamos deixar Dorcas aí rapidinho e vamos lá. São 2 homens de Deus olhando para um homem de Deus e dizendo: me ajuda. Tu não é menos crente por pedir ajuda. Fala a verdade, homem de Deus. Fala a verdade, serva de Deus. A gente se veste em uma armadura, onde eu pareço mais crente que todo mundo, mais santo que todo mundo, inabalável, só que por dentro eu estou tremendo. Por dentro eu estou com medo. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer: pede ajuda.
Tem horas que eu vou te usar para curar enfermos. Tem horas que você vai ter que pedir ajuda para Pedro. Tem hora que o demônio sai da tua casa através da tua oração, mas tem horas que é hora de pedir ajuda para Pedro. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que a gente não pode esquecer que é humano. Pede ajuda. Tem gente quase definhando. Aí o Eterno te trouxe aqui para te dizer: pede ajuda. Não, mas o que a irmã vai pensar de mim? Ela é tua irmã. Pede ajuda. Mas o que o pastor vai pensar de mim? Ele é teu pastor. Pede ajuda. Pega na mão desse irmão que está do seu lado e diga para ele: se o caminho ficar estreito, se a situação ficar difícil, se a batalha estiver travada, conta comigo. Não, sacode essa pessoa e diz para ela: tu pode contar comigo. Foi por isso que o Eterno te trouxe aqui, você entendeu? Foi para você ouvir que não está sozinho e que não precisa enfrentar esta luta sozinha. Você veio aqui para saber que isso não é só um ajuntamento de gente, isso é igreja, é família. Pede ajuda. Alguém está entendendo o que Deus está falando? A Bíblia diz que Pedro foi. Quando Pedro chegou na casa, as viúvas rodearam Pedro mostrando os vestidos. Eu vou repetir isso aqui para alguém. As viúvas olharam para Pedro e disseram: foi ela que costurou. Aí chegava outra viúva e dizia: foi ela que costurou. Aí chegava outra viúva e dizia: eu sou que vou orar por ela? Foi ela que costurou. Sabe o que as viúvas estão dizendo? As viúvas estão dando motivos para Pedro, para que Dorcas voltasse a viver. Porque um crente, se um dia Deus tirá-lo do ambiente, ele precisa ser tão luz, tão bom, que alguém olhe e diga: deixou saudade. Jesus foi tão bom, que até hoje a gente está dizendo: volta. Volta. Maranata, volta. As viúvas estão olhando para Pedro e dizendo: por nós, ela vive. Se Deus quiser saber qual é a nossa opinião, ela volta. Aqui entra uma pergunta que não é tão legal, mas o Eterno me manda perguntar. Se tu morrer hoje, alguém pega os vestidos e diz: ele precisa voltar. Será que alguém vai dizer, se Deus for pedir opinião da tua rua, vizinhos do crente, vizinhos da serva de Deus, ela volta ou não volta? As vizinhas de Doca estão dizendo: tem que voltar. Ela era uma bênção. Ela brilhava como luz, tem que voltar.
Se Deus resolver te tirar desta igreja, será que alguém diz, não, ele não pode sair? Se Deus levantar os teus pés daquela empresa, será que do menor ao maior alguém vai dizer, não pode ser o irmão que vai sair? Não. Aquele irmão ali, meu irmão, chegava na empresa, ele já reunia todo mundo, orava e ajudava, e era bom. Não, eu não acredito. Foi por isso que Deus te trouxe aqui. Porque tem gente que Deus vai ressuscitar sem motivo nenhum. Mas Dorcas é um exemplo de crente. Porque ela vai, mas ela deixa um legado. Pastor, eu não entendi porque Deus me trouxe aqui hoje. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir. Aproveita o tempo que eu te dei e constrói uma herança. Mas não é essa feita de ouro e de prata. Constrói uma herança espiritual. Alguém precisa dizer, foi ela que me evangelizou, foi ele que me discipulou. Se eu sou crente é por causa dela, se eu aprendi alguma coisa foi por causa dele. Deixa teu legado. Sacode esse crente e diz para ele, cadê o teu legado, varão? Quando Pedro resolve orar por Dorcas, ele faz duas expressões. A primeira, ele manda todo mundo sair. A segunda, a Bíblia diz que ele se ajoelha e ora. Quando ele manda todo mundo sair, eu lembro da ressurreição da filha de Jairo. Quando ele ora, eu lembro da ressurreição de Lázaro. Aí sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que as coisas que Pedro viu Jesus fazer não era por um acaso. Tudo que ele viveu antes era Deus ensinando ele sobre o hoje. Não era Pedro fazendo milagre, era Pedro vendo o milagre acontecer. E por que Pedro está vendo tanto milagre acontecer? É porque vai chegar a hora de Deus usar ele. Você já parou para pensar que você poderia estar numa igreja que não crê em milagre? Mas Deus te colocou logo numa igreja que acredita em milagre, cujo pastor é usado em milagre. Aí você diz, o que eu vim fazer aqui? Ora, Deus está te preparando. Porque hoje Deus está usando o pastor. Agora quem está sendo usado para ressuscitar Jairo, a filha de Jairo e Lázaro, é Jesus. Mas Pedro está aprendendo. Você consegue crer no que eu estou falando? Tu está sendo treinado. Cada culto de milagres que você participa, cada reunião que você vê oração, você vê o pastor impondo as mãos, os obreiros orando, e a gente revelando, e a Deus usando. Aí você diz, o que eu estou fazendo aqui? Você ainda não entendeu. Deus está te treinando, porque vai chegar a hora em que você vai precisar orar, e Deus vai fazer através das tuas mãos. Fique em pé, por favor. Pedro olha para o corpo e diz, Tabita, levante. Não é que ela já estivesse viva, mas Pedro falou com ela como se ela estivesse viva. E por que eu falaria com um morto como se ele estivesse vivo? É
porque eu sei em quem eu tenho crido. E é por isso que eu dou a paz do Senhor até para quem não é crente. Meu Deus, pastor, o Senhor dá a paz do Senhor para quem não é crente? Eu sinto também que o pastor Barbosa me trata como se eu ainda fosse crente. Mas por que ele fala comigo como se eu ainda fosse crente? É porque tu sabe que tu está morto. Quem está ao redor sabe que está morto. Mas alguém está crendo que daqui a pouco tu vai te levantar. Posso dizer uma coisa? Tu crê que o teu filho ainda vai ser um pregador do evangelho? Pois então comece a olhar para ele como um pregador do evangelho e falar com ele como um pregador do evangelho. E saudá-lo como um pregador do evangelho. Por quê, pastor? Porque se eu creio que Tabita vai viver, eu falo com ela como viva. Eu quero profetizar. Deus vai entrar dentro da tua casa e vai ressuscitar Dorcas. Ah, você não entendeu. Dorcas já passou o tempo de estar levantada, ressurreta. É tempo de Dorcas ressuscitar. Então a profecia é essa. Antes deste ano terminar, você vai ver Dorcas de pé. Eu quero orar só por quem precisa de oração. Se tu crê que chegou o tempo de Deus entrar dentro da tua casa com uma grande obra, sai do teu lugar agora e não espera ninguém. Vem, eu quero orar por você agora. Vem.